Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Cláudia e eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês a lição de número 11. Nós estamos dando continuidade ao trimestre, onde nós estamos falando sobre cartas às igrejas. O título da nossa lição de hoje é A Verdadeira Fé. E vocês podem acompanhar através da Bíblia de vocês nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Tiago. É ele, Tiago, quem vai escrever esta carta. Antes de iniciar a nossa lição, nós vamos orar e chamar Deus à presença para nos iluminar, nos proteger e nos dar entendimento. Vamos lá, Senhor, Deus Todo-Poderoso, cá estamos, Pai, mais uma vez prontos para ouvir a sua palavra. Senhor, prepara os nossos corações, a nossa mente e limpa tudo, Pai, limpa os ambientes e vem, Pai, vem estar conosco, preparando tudo, Pai, para que nada venha atrapalhar esse nosso alimento do dia. Deus Todo-Poderoso, já lhe agradecemos pela semana que nós tivemos e também pelo entendimento que nós teremos dessa aula, porque nós cremos, Pai, nós temos fé que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um versículo especial para nós memorizarmos, para nós guardarmos no nosso coração. Ele está aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, crianças: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Vamos repetir por aqui? Vamos juntos? 1, 2, 3. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Crianças, o que quer dizer esta palavra, esta mensagem? É muito fácil de compreender. Sabe o que ela quer dizer? Quer dizer que a nossa fé em Jesus, que é genuína, ela é morta, ela nada vale se não for transformada em ações. Ações é o quê? Respeitar e obedecer à palavra de Deus. A fé sem obras, que é obediência à palavra de Deus, ela é morta. A fé sem ações, ela não existe, ela é invisível. É isso, crianças. Nós vamos conhecer hoje detalhes dessa história que Tiago conta. Vamos lá? Crianças, o Tiago, ele era um dos irmãos de Jesus e ele era pastor em Jerusalém. Essa carta foi escrita para os judeus convertidos, para os judeus que aceitaram a Cristo. Por eles serem cristãos, eles eram perseguidos e ficaram espalhados por todos os lugares. O Tiago, ele escreve essa carta para que ela chegue ao conhecimento de todos. É um alerta para que eles entendam que no momento que eles aceitaram a Jesus, no momento que eles creram em Jesus, sim, eles foram tocados e receberam a oportunidade, a chance de serem transformados, mas que se eles simplesmente tiverem fé em Jesus, mas não fizerem nada, não fizerem as boas ações, eles nada mais têm do que uma fé morta. A fé, ela é considerada como invisível, né? Aquela que a gente não consegue ver, mas ela se transforma em fé visível no momento em que nós transformamos em ações, como, por exemplo, ajudar ao próximo. Crianças, se aparecer na nossa frente uma pessoa com fome, com frio, e precisando de oração, o que você vai fazer por ela? Você vai simplesmente orar: ó Senhor, toca a vida dessa pessoa, abençoa essa pessoa.
ótimo, você vai orar por ela sim, mas você também precisa cuidar para que ela esteja aquecida, dar uma roupa para ela e também cuidar para que ela se alimente. De nada valerá a oração se não vier acompanhada de ação, como aquecer, dar um agasalho para este necessitado e também alimento para tirar a fome daquele corpo. Vocês me entenderam? Pois é, Tiago, ele explica muito bem sobre isso e também fala sobre outro assunto, um assunto muito importante, que é o poder da língua. Ele fala que ele compara a língua a fogo. Por quê? Porque o fogo, se cai uma faísquinha na mata, por exemplo, ela se alastra. Assim é a nossa língua. Se uma palavra toca, uma palavra ruim toca nela, ela acaba adoecendo todo o nosso corpo. Então é muito importante tomar cuidado com as palavras. As palavras, elas devem ser usadas para abençoar aos irmãos. E olhe, ela tem poder de dar vida e também tem poder de dar morte. É um órgão tão pequeno, mas ele é de extrema importância. Então, todo cuidado é pouco. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:22 que se ela precisa vir acompanhada dos frutos do Espírito. É necessário que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo para que possa ser produzido o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. Sim, tudo isso vem do Espírito, é dom do Espírito, frutos do Espírito para nós e precisa ser exercitado. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz mais ou menos assim: se você não quiser se meter em encrencas, cuidado com a sua língua. Sabe, crianças, os xingamentos, eles insultam as pessoas. Muitas vezes, eles vêm acompanhados de palavrões. E quando os palavrões são ditos, pessoas se machucam, se magoam. É muito importante sempre exercitar a empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Quando você permite que uma palavra feia, um palavrão saia da sua boca direcionando uma pessoa, imediatamente peça perdão a Deus e se coloque no lugar da pessoa. Se fosse você que estivesse sendo agredido com esse xingamento, com esse palavrão, como é que você se sentiria? Como é que o seu professor se sente quando você fala uma palavra feia? E o coração da sua mãezinha, do seu paizinho, como não deve estar se sentindo, sabendo que o filho está enchendo o seu coração de coisas ruins. A boca fala do que está cheio o coração, do que é que as pessoas precisam encher o coração, encher de amor, encher de paz, encher de alegria e que da boca das pessoas, dessa pessoa, saiam bênçãos sem fim, que elas abençoem para serem abençoadas. É muito importante sempre obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra é o mesmo que realizar boas obras. Cristo ressuscitou. Eu creio que ele morreu por mim e ele ressuscitou. E era isso que Tiago estava dizendo para as pessoas: creiam em Cristo, sigam a Cristo e imitem a Cristo. Todas as boas obras que vocês realizarem não sejam somente faladas, e sim realizadas. Cuidado com a língua, porque ela pode ferir, ela pode machucar e ela pode até matar uma pessoa. Cristo e o seu sangue transformador, eles podem realizar
milagres. Não mentam uns para os outros, vocês já aceitaram Jesus e precisam deixar de lado a velha natureza, os velhos hábitos. Prepare-se para a mudança. Imagine, se você recebe a Jesus e simplesmente diz sim e não faz mais nada, o que pode acontecer? Jesus está voltando. Ele vai voltar para te buscar, para buscar todos os seus santos, mas ele precisa que você esteja preparado. Imagine você preparando-se para uma viagem. Você arruma as malas, separa tudo o que você vai precisar e se você for fazer uma viagem internacional, você precisa de um passaporte. E se você não conseguiu se preparar, o que vai acontecer? O seu visto vai ser negado. O mesmo pode acontecer se você não se preparar, se você não se permitir ser transformado. Você terá um encontro com Deus, mas a porta estará fechada, porque Ele dirá que não te conhece e pedirá que você se afaste. A palavra de Deus diz que Ele odeia olhos altivos. São aquelas pessoas que se acham superiores, melhores do que os outros. Deus também odeia a língua mentirosa, aquelas pessoas que falam mentiras de todos os tipos, mentira, mentirinha, mentirão, mentira é mentira, não importa o tamanho dela, língua mentirosa, Deus odeia. Outra coisa que Deus odeia são mãos que derramam sangue inocente. Como é que a gente derrama um sangue inocente? Machucando as pessoas, tanto fisicamente como com as palavras. Isso machuca. E as pessoas muitas vezes sangram por dentro com uma palavra maldita. Deus odeia coração que fica maquinando alguma maldade. E Deus também odeia pés que têm pressa para correr para o mal. Que você siga sempre em direção de Jesus. Deus odeia a testemunha que fala mentiras, que fala boatos mentirosos sobre as pessoas. Ele detesta. Deus também detesta irmãos que fazem contenda com outros irmãos. Ele odeia brigas, ele não gosta de briga entre os irmãos. Tudo isso que eu acabei de dizer para vocês e que Deus odeia, ele pode levar vocês à morte eterna. E somente quem pode livrar vocês da morte eterna é o nosso Deus. E Ele é o único que pode nos levar à salvação. Ele é o único que pode nos transformar. Nosso coração, ele pode ser tocado, transformado pelo sangue de Jesus. E somente o sangue de Jesus é que cura o nosso corpo, a nossa alma, só Ele tem o poder. Ele é o remédio. E Ele pode, somente Ele pode nos libertar daquilo que nos aprisiona, que é o pecado. O desejo de falar palavras mentirosas, o desejo de falar xingamentos e palavrões, todo o desejo ruim do coração. Somente aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus pode realizar tais coisas. O Espírito, o batismo com o Espírito Santo te transforma verdadeiramente e te dará a salvação eterna. A nossa eternidade será com Jesus e com Deus. E o nosso passaporte será aprovado. Crianças, o nosso passaporte é o nosso Jesus. Aquele que ressuscitou, que vivo está, que morreu por nós,
por amor. Que nós possamos também demonstrar o grande amor que nós temos por Deus e por Jesus. E que nós possamos mostrar para este mundo que somos exemplo de cristão, exemplos de servo de Deus, que seguimos a Ele, que servimos a Ele e que nós realizamos as nossas boas obras, colocando em prática a obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos e principalmente o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele vai me fazer exercitar as boas obras e agradar o coração de Deus. Vamos orar? Obrigada, Deus, por tanto que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Pai, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia. Ó Deus Todo-Poderoso, hoje nós aprendemos, Pai, que nós precisamos crer em Jesus, amar a Deus, crer em Jesus, mas que não basta, que nós precisamos também fazer o que Jesus faria, ajudar o nosso próximo, fazer coisas boas, falar coisas boas, ter domínio sobre a nossa língua, para que nós não pequemos, nem contra Deus e nem contra o nosso próximo. E então seremos abençoados por Ti. Permita, Senhor, que nós sejamos bênçãos nas vidas das pessoas, para que elas também possam ser na nossa. Crianças, essa é a nossa mensagem de hoje, essa é a nossa lição. E é você que ainda não conhece esse Jesus vivo, olha só, Ele morreu por você também, tá? Basta você dizer sim para Ele. Basta que você segure nas mãos dele. O pecado, ele maltrata o corpo. O pecado, ele maltrata a alma. E ele tira da mente toda a possibilidade que você tem de fazer o bem. Então, receba Jesus. Receba Jesus, rejeite o pecado, diga sim àquele que morreu por você e que ressuscitou e vivo está. Vem fazer parte desse time. Diga sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Fique com Deus, não tenha dúvidas. Eu estou aqui. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos vocês.